Parece impossível. Água congelada. Um elemento que qualquer criança conhece. Mas na aviação, o gelo não é apenas gelo. É um assassino silencioso que distorce asas, obstrui sensores, sobrecarrega motores e mata aeronaves em segundos. E o que torna o gelo particularmente perturbador é que ele atacou aeronaves diferentes, em décadas diferentes, em países diferentes, e cada vez que atacou, encontrou uma vulnerabilidade que ninguém havia corrigido completamente desde o acidente anterior. Hoje vamos analisar 5 casos onde o gelo foi o fator determinante de catástrofes que juntas custaram mais de 600 vidas. 5 histórias com um protagonista em comum. E uma pergunta que atravessa todas elas. Por que, depois de cada acidente, o gelo voltou a matar? Antes de entrar nos casos, é essencial entender por que o gelo é tão letal na aviação. A asa de uma aeronave funciona porque tem um perfil aerodinâmico preciso, uma curvatura calculada para criar diferença de pressão entre a superfície superior e inferior, gerando sustentação. Quando o gelo se deposita na asa, ele altera esse perfil. Mesmo uma camada fina como papel pode reduzir a eficiência aerodinâmica da asa em até 30%, aumentar o arrasto em até 40% e elevar a velocidade de stall, a velocidade mínima para manter sustentação, de forma imprevisível. O piloto que decola com gelo na asa não sabe exatamente em que velocidade o avião vai parar de voar. E quando descobre, frequentemente é tarde demais. O segundo perigo do gelo não está nas asas, está nos sensores. Os tubos de pitot, que medem velocidade, podem congelar. Os sensores de temperatura podem falhar. E quando os instrumentos mentem, as decisões da tripulação são construídas sobre uma fundação de dados falsos. Já vimos o que isso faz num A330 sobre o Atlântico. Vamos ver como esse padrão se repetiu em 5 momentos distintos da história da aviação. Caso 1. Air Florida 90, Washington, 13 de janeiro de 1982. Era uma tarde de neve intensa em Washington, D.C. O aeroporto nacional havia sido fechado por horas. Quando reabriu, havia uma fila de aeronaves aguardando autorização de decolagem. O Boeing 737 da Air Florida, voo 90, estava nessa fila há mais de 1 hora. A aeronave havia sido devidamente anti-cingada antes de entrar na fila. Mas o tempo de espera na fila, com neve caindo continuamente, havia acumulado nova camada de gelo sobre as superfícies. No cockpit, o copiloto Larry Whitton mencionou durante o taxiamento que havia algo diferente nas leituras de pressão do motor. Os instrumentos mostravam parâmetros levemente abaixo do esperado. O comandante Larry Pettit ignorou a observação. O que ninguém sabia era que as sondas de pressão dos motores estavam parcialmente obstruídas por gelo, fazendo os instrumentos exibirem leituras falsamente baixas. A tripulação havia ajustado os aceleradores para baixo, compensando o que interpretou como leituras elevadas, quando na verdade estavam reduzindo a potência real abaixo do mínimo necessário para a decolagem naquelas condições. O voo 90 decolou a velocidade insuficiente, com gelo nas asas e potência de motor reduzida. A aeronave subiu brevemente, perdeu sustentação e colidiu com a ponte Hovtoth Street sobre o rio Potomac. 78 pessoas morreram. Apenas 5 sobreviveram. O relatório do NTSB identificou como causa a falha da tripulação em abortar a decolagem quando detectou anomalias, combinada com o gelo acumulado durante o tempo de espera na fila. A investigação documentou que a Air Florida havia operado predominantemente em climas quentes. Florida, e o treinamento para operações em neve e gelo era insuficiente para os padrões que aquele dia exigia. Caso 2. Continental Airlines, 1713. Denver, 15 de novembro de 1987. 5 anos após o Air Florida, o mesmo aeroporto onde havia nevado intensamente.
um DC-9 da Continental preparando-se para decolagem após procedimento de anti-icing. O procedimento havia sido executado, mas a espera subsequente havia acumulado novo gelo. A tripulação não realizou uma inspeção visual final das superfícies de controle antes de iniciar a decolagem. Procedimento recomendado, mas não mandatório naquele período. O DC-9 perdeu controle durante a rotação, o momento em que o nariz sobe para deixar o solo, e capotou na pista. 28 dos 82 ocupantes morreram. A investigação do NTSB identificou que o gelo havia comprometido as superfícies de controle aerodinâmico do estabilizador horizontal de cauda, o elemento que controla o pitch da aeronave, de forma que a tripulação não conseguiu manter controle durante a rotação. O caso Denver, 1987, foi diretamente responsável pela implementação dos conceitos de holdover time, o tempo máximo durante o qual o fluido anti-icing permanece efetivo, que passaram a ser tabelados e mandatoriamente observados na aviação americana. Mas havia um terceiro assassino de gelo se preparando, e não seria nas asas. Caso 3. Wusair 405, Nova York, 22 de março de 1992. O aeroporto de LaGuardia, noite de março, temperatura próxima ao ponto de congelamento. Um Fokker F-28 da Wusair aguardava na fila de decolagem por mais de 35 minutos após ter sido tratado com anti-icing. O tempo de holdover para as condições específicas daquela noite, chuva congelante intensa, era de menos de 20 minutos. A tripulação não havia sido informada do tempo de holdover específico para chuva congelante. Acreditaram que o tratamento ainda era efetivo. Iniciaram a corrida de decolagem. O F-28 não conseguiu decolar. A aeronave saiu da pista em velocidade alta, atravessou o perímetro do aeroporto e caiu na Baía de Flushing. Das 51 pessoas a bordo, 27 morreram. O acidente do Wusair 405 gerou uma das mudanças regulatórias mais abrangentes da história da FAA. A partir de 1993, a FAA tornou mandatório que toda a aeronave comercial recebesse autorização explícita de sua tripulação para a decolagem, o chamado Two Challenge Rule, com verificação visual de superfícies livres de gelo imediatamente antes da decolagem, não apenas após o tratamento. Os tempos de holdover foram tabelados por tipo de precipitação e temperatura e tornados de conhecimento obrigatório para tripulações. Mas o gelo ainda não havia terminado. Caso 4. American Eagle 424, Rose Lawn, Indiana, 31 de outubro de 1994. Este caso é diferente dos anteriores, porque o gelo não estava na pista, não estava nas asas antes da decolagem. O gelo formou-se durante o voo, em condições que os engenheiros acreditavam estar dentro dos parâmetros de proteção do sistema de degelo da aeronave. O ATR-72, avião de médio porte produzido por um consórcio franco-italiano, estava em espera sobre Rose Lawn, aguardando autorização para descida para Chicago. As condições meteorológicas incluíam cristais de gelo superesfriados, gotículas de água líquida a temperaturas abaixo de zero, que congelam instantaneamente ao contato com qualquer superfície sólida. O ATR-72 possuía sistema de degelo nas bordas de ataque das asas, mas os investigadores descobriram que, em condições específicas de cristais superesfriados de diâmetro maior que o intervalo previsto nas especificações de certificação, o gelo não se depositava na borda de ataque, onde o sistema de degelo atuava, mas ligeiramente atrás dela, num ponto não coberto pelo sistema. Quando o piloto automaticamente recolheu os flaps para iniciar a descida, a redistribuição do fluxo de ar sobre as asas deslocou o gelo acumulado subitamente para uma posição que causou reversão abrupta do aileron, a superfície que controla a rolagem da aeronave. O avião girou violentamente para a direita
e caiu em espiral em Roseland. Todas as 68 pessoas a bordo morreram. O relatório do NTSB foi extraordinariamente específico. O ATR-72 havia sido certificado dentro dos parâmetros de gelo definidos pelas regulamentações da época, mas aquelas regulamentações não cobriam adequadamente os cristais superesfriados de diâmetro elevado, encontrados em certas formações de nuvem no inverno norte-americano. A FAA ordenou a proibição temporária de operações do ATR-72 em condições de gelo específicas até que modificações fossem implementadas. E, mais importante, iniciou uma revisão completa dos critérios de certificação para voo em gelo, que resultou em novos padrões. O Apêndice O das regulamentações, FAR Part 25, especificamente cobrindo cristais superesfriados de diâmetro elevado. Caso 5. Comair, 3272. Monroe, Michigan, 9 de janeiro de 1997. 3 anos depois de Roseland. Embraer, EMB 120, em operação de passageiros regionais. Condições de gelo em altitude. O sistema de degelo do EMB 120 estava funcionando corretamente. O que os investigadores descobriram, após análise detalhada do FDR e estudos aerodinâmicos, foi que a hélice do EMB 120 possuía um perfil de acúmulo de gelo específico que, nas condições daquela tarde, havia criado vibração e desequilíbrio que se propagou pelos sistemas de controle da aeronave. Combinado com o gelo nas asas em ponto ligeiramente fora da cobertura do sistema de degelo, padrão similar ao ATR-72 de Roseland, a aeronave entrou em rolagem incontrolável e impactou o solo. Todas as 29 pessoas a bordo morreram. O NTSB concluiu que o acidente havia ocorrido em condições de gelo que estavam fora dos parâmetros para os quais o IMB 120 havia sido certificado, mas que a tripulação não havia recebido informações meteorológicas suficientemente precisas para identificar que estavam entrando nessas condições. 5 casos, 5 aeronaves. 6 décadas de história entre o mais antigo e o mais recente. E um denominador comum que a investigação de cada um revelou de forma progressivamente mais detalhada. Os padrões de certificação para voo em gelo da aviação tinham lacunas que só foram descobertas quando aeronaves caíram dentro dessas lacunas. A resposta sistêmica da indústria ao longo desses casos foi incremental, mas genuína. Cada acidente gerou regulamentações específicas. Cada regulamentação fechou uma lacuna identificada. O Apêndice O, implementado após Roseland e Monroe, representa o exemplo mais abrangente, uma reescrita fundamental dos critérios de teste de certificação para envolvimento de gelo, que passou a exigir testes em espectros muito mais amplos de condições atmosféricas antes que uma aeronave possa ser certificada para voo em gelo. O gelo continua sendo um dos fatores de risco mais cuidadosamente monitorados em qualquer operação de aviação civil. Hoje, as tabelas de holdover time são verificadas eletronicamente em tempo real. Os sistemas de proteção contra gelo são testados contra espectros de condição que os casos dos anos 80 e 90 revelaram serem necessários. E cada decolagem em condições de neve ou gelo carrega um protocolo de verificação que existe porque 600 pessoas morreram para que ele fosse escrito. Se esse conteúdo te ajudou a entender por que a aviação leva o gelo com seriedade absoluta, compartilha com alguém que da próxima vez que olhar pela janela do avião e ver o caminhão de anti-icing, vai entender exatamente o que está sendo feito e por quê. No próximo vídeo, outro elemento natural que a aviação trata com respeito similar, mas que, ao contrário do gelo, não dá nenhum sinal visual de sua presença. Um inimigo completamente invisível que pode destruir motores em segundos e que nenhum radar climático convencional conseguia detectar até recentemente.